não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. 25 diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Parece coisa de milagre, mas não vai virar não é festa, tá? Aleluia. Fica tranquilo. Aleluia, Jesus. E 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muitos, ela padeceu à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a melhor. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, ele lá fez o que, igreja? Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as suas vestes, ficarei curada. Só tem as irmãs aqui? Não, né? Então vamos lá mais uma vez. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virou-se ao meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? O que Jesus perguntou? Quem tocou nas vestes? Mais uma vez. Quem tocou nas vestes? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fez isso. Jesus estava procurando. Sabia que Jesus ainda procura quem anda tocando nele? Olha lá. Nós vamos chegar lá, você vai ver. Então, a mulher, com medo tremendo, estava cônscia, ela estava sabendo que ela foi operada no milagre, veio e diante de Deus, do Deus que é Jesus, e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha. Ele disse o quê? Intimidade, hein? Aleluias. Era um ninguém, agora é... Não, isso aí vai ficar bom aqui. Glória a Deus. A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Já que é assim, eu quero orar então. Curva a tua cabeça. Deus, Pai Todo-Poderoso, quem somos nós? Nada. Quem é o Senhor? Tudo. E nós, sem o Senhor, somos nada. E nós, com o Senhor, somos tudo. Pai, assim como é ministrado nessa igreja, que o Teu Espírito Santo fale. Por mais que eu seja o vaso, a voz seja minha, o microfone seja o material da igreja, mas que o Teu Espírito Santo transporte a palavra aos corações. Porque essa noite é especial para quem nela está. Que nós possamos, Pai, vestir a mensagem, usá-la e vivê-la. Por mais que eu não entenda a mensagem, mas que eu possa viver a mensagem. Em nome de Jesus. Olha para o teu irmão, se você não entender nada, ao menos vive. E vai dar certo. Senta glorificando. Vou deixar o som no fundo aí. Eu tenho pregado uma série de mensagens. E essa mensagem aqui é uma delas que Deus me deu. E Deus colocou no meu coração, estava lendo ali a Bíblia, buscando algumas coisas. Não, filho, já está lá, pode ler. O tema sugerido é Jesus dos Milagres. Que coisa linda. Aleluia. E o outro, o filho, a mulher de um fluxo de sangue. Marcos 5, 25 ao 34, livro, narra uma história. A minha Bíblia começa dizendo que uma grande multidão seguia Jesus. Interessante. Por que uma multidão estava seguindo Jesus? Primeiro, por causa da cura. Segundo, por causa do milagre. Terceiro,
ensinamento. Não necessariamente nessa hora ou vice-versa, muitos queriam ouvir uma palavra, porque a Bíblia diz que Jesus tinha uma palavra que ela mexia lá na entranha da alma. A Bíblia diz que Jesus tinha uma palavra, era uma palavra tão reta, tão limpa, tão maravilhosa que ela ia discernia. Tanto que o apóstolo Paulo, com revelação do Espírito Santo, fala isso, que a palavra ela é uma espada de dois que ela penetra até. E Jesus tinha essa palavra. Glória a Deus. Então Jesus caminhava e com ele a multidão. Olha isso, olha aí, a tua Bíblia, você vai folhear esse evangelho. E grande multidão o seguia, e grande multidão estava com ele, e se avistou uma grande multidão com Jesus, e a multidão ia, e passada essas coisas, a outra multidão estava com Jesus. Nossa, que legal! Se a multidão estava caçando a cura, milagre, a palavra, ensinamento, tudo aquilo que era bom, avivamento e outras coisas, significa que hoje também tem uma multidão aqui querendo alguma coisa de Jesus, não tem? É uma festa, mas o dono é Jesus. Então nós estamos aqui como uma multidão, seguindo a Jesus, querendo que Jesus faça alguma coisa. A multidão está aí ainda? Nós vamos entender essa palavra devagarzinho. O pastor me deu até meia-noite por aqui hoje, essa noite, eu vou iniciar essa palavra. Tá rindo, então tá bom. Então neste lugar onde Jesus vai passar, tem uma multidão. Então quer dizer que se nós estamos aqui, Jesus também está. A mensagem é forte, ela é clara, que a multidão seguia. Então Jesus está aqui, porque eu e você, pastores, eu e vocês, pastores, eu e você, igreja, estamos aqui seguindo Ele. Interessante, nós estamos seguindo essa igreja? Não. Estamos seguindo o pastor Anderson? Não. O pregador? Não. A Jesus, o autor e consumador de todas as coisas. A Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Isso aqui se transformará numa noite profética, que é o que Deus tem feito por onde eu passo. Falar desse texto é algo que mexe com os meus sentimentos, porque é falar de uma mulher com sentimentos, pastores, de uma passagem que eu acho ela tão assim fenomenal, porque é uma passagem sobrenatural, uma passagem que tira nós deste chão. Parece que começamos a subir diante de Deus. Irmão, quem lê a palavra sente isso, não sente, pastor João? Quem lê a palavra, olha para essa palavra, parece que é uma passagem fenomenal, uma cura fenomenal, uma cena que jamais saiu da minha mente. Até porque eu vivo o milagre de Deus, minha esposa viveu o milagre de Deus. Então essa passagem mexe comigo, mexe, porque ela fala sobre perseverança e determinação, fatores corretos, fatores indispensáveis para a vida daquele que quer subir para o céu. Interessante, o pastor pregou hoje de manhã sobre isso também. Glória a Deus. Determinação, atitude, ter fé, bora, decisão. E é tudo que essa palavra fala. O louvor aqui estava mostrando, filho, prega essa palavra, não mude. Que Deus confirmou através do louvor. Mas essa passagem, queridos, é tudo isso que eu já falei, é tudo isso e mais um pouco. Ela vai além, ela vai assim a um momento chamado história de fé. Ei, que fé? Fé naquilo que você nunca acreditaria que aconteceria. É uma fé vivida no impossível, é uma fé vivida no inatingível, é uma fé vivida no imaginário. Você pode entender essa palavra da forma que você quiser, mas aquela mulher ativou uma fé na tua vida que trouxe determinação. Ei, eu quero dizer para você nessa noite que a tua fé precisa ativar a tua mente algo chamado determinação, coragem, postura de adorador.
A fé, se quiser anotar, anote. A fé é o único elo capaz de trazer um desenho que está no céu para a terra. A fé é o único elo capaz. Assim, elo é quando você pega 2 e 5 juntos e faz um elo, tranca, capaz de fazer que isso aconteça, que está no céu, na terra, na tua vida. Eu não sei o que você entrou nessa noite pedindo. Aleluia. Mas eu sei o tamanho do Deus que pode assinar a sentença dizendo: absorvido, lavado, curado. Porque o desenho do céu é cura, é vida. Jesus não está morto, Jesus não está doente, Jesus não está enfermo. Ele está na vida, está na cura, está no milagre. E essa noite eu quero te dizer: ativa a tua fé. Ativa a tua fé. Eu venho como profeta de Deus para te dizer: ativa a tua fé. Jesus está querendo pessoas capacitadas, não. Ele quer pessoas cheias da fé, que acredite na palavra, que acredite no milagre, que acredite que o que o pastor está dizendo de expansão vai acontecer e está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Quem está aqui ainda? Repita comigo: uma mulher sofrida. Uma mulher que gastou todo o seu dinheiro em busca de uma cura. Ouviu falar que Jesus ia passar. E que ali estava o milagre dela. Interessante que muitas vezes sabemos que Jesus está, mas não vamos. Sabe por quê? Está muito bom. Zona de conforto. A zona de conforto tem matado muitos crentes. A zona de conforto tem deixado muitos pecheados, doentes, acabados. A zona de conforto tem tapado os nossos ouvidos para ouvir que Jesus está passando. Mas aquela mulher, ela ouve. Então quer dizer que os ouvidos dela não estão tampados, porque ela não está na zona de conforto. Ei, quem precisa buscar Jesus não tem como estar na zona de conforto. Ele está no campo minado, no campo de batalha, onde a dor existe, onde o sofrimento existe. Mas a certeza de morar no céu é tão grande que passa por cima disso, sai pulando por cima de tudo isso, só para acreditar que Deus ainda vai fazer o milagre. Aquela mulher sofrida resolve ter um encontro com Jesus, e nesse encontro ela decide: eu só vou tocar. Venha ver se for um pedacinho assim da hora do mestre que vai passar. Ei, deixa eu te dizer, pelo menos tente essa noite tocar no vestido de Jesus, na hora de Jesus, nem que seja uma vírgula da palavra, toque nele. Sabe o que acontece quando toca em Jesus? Virtude. Que legal. O que é virtude? Ninguém nunca tentou estudar isso, né? Se estudou, parabéns. Virtude, querido, significa conjunto de boas obras, conjunto de boas qualidades. Jesus tinha todas. Então ela resolveu tocar na pessoa. Aonde você tem tocado, filha minha? Aonde você tem tocado, filho meu? Lei chamate fade canara masurica derimana masuriande faz. A mensagem nessa noite é: boas qualidades só é em Jesus. Aonde você tem tocado, Jesus está passando essa noite. Filho, filha, multidão que está aqui nessa noite, aonde você tem tocado, aonde você tem tocado, diz o Senhor. Repita comigo: boas obras, boas qualidades, poder, só achamos nele. Você não fala mais nada depois disso? Só achamos nele. Cadê a igreja que está louvando ele essa noite? Só achamos nele. Uma mulher. Pastor, é interessante, muitas vezes estudamos sobre
igreja. Aleluias. Mas que a palavra está falando da igreja. Quem sabe a igreja essa noite está sendo representada por essa mulher. E a igreja de parede não é eu e você. Aleluia. É eu e você. São as mulheres, são os homens, não dá aquele preconceito. Tu é a noiva, meu irmão. Tu é a igreja. E a igreja precisa resgatar a honra de ser igreja. A igreja está machucada, ela precisa ser resgatada. E Deus tem levantado nessa terra homens capacitados para levantar a igreja e resgatar a honra. Aqui em Feliz Natal tem alguém disposto a isso? Uma mulher anônima, mas desejosa. Uma mulher doente, mas corajosa. Uma mulher falida, mas confiante. Uma mulher triste, mas cheia de fé. Quem sabe seja uma mulher ou um homem nessa noite, talvez se enquadrando nessa palavra, triste, cabisbaixo, talvez esteja representado por esses 12 anos de sofrimento. Quem sabe desses 12 anos aqui seja um ano que talvez você não seja 12, seja um mês, 10 anos, 20. Não sei que amargura é essa, que falta de perdão, que doença é essa, que enfermidade, que cicatriz é essa que nunca sara. Eu não sei, mas eu sei que o poder de Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer tirar você do anonimato, da doença, da falida, da tristeza e te colocar em lugar de destaque. Que lugar é esse, pregador? O lugar da cura, o lugar da vitória, o lugar de honra, o lugar de adorador, o lugar daquele que dá glória, aleluia, e quer subir no céu. Falo mais uma vez. Repita: 12 anos. Buscou incansavelmente. 12 anos. Buscou incondicionalmente. Incondicionalmente é algo que parece que não tem condição. Parece que acabou. Mas ela buscou. Glória a Deus. Ela chegou ao final de si mesma esgotada. Diga: esgotada. Chegou ao final de suas forças rebentada. Diz: rebentada. Dia a dia com uma situação desesperada. Diga: desesperada. Mas decidiu tocar em Jesus. Sabe qual é o primeiro princípio nessa noite? Eu falei que é a continuação da sua mensagem. Decidir. Ei, a primeira coisa que eu trago para essa igreja essa noite, como princípio, é decidir tocar em Jesus. Decidir tocar em Jesus significa renúncia. Decidir tocar em Jesus significa eu preciso sair do lugar onde eu estou, caminhar até Ele. Jesus amado, rompeu a multidão, mesmo com que as pessoas queiram me matar e me apedrejar. Decidi, nem que seja para morrer, mas Jesus está dizendo nessa noite: se morrer, vai viver, porque eu vim para trazer a vida. Prefiro morrer tentando tocar em Jesus do que covardando e sair correndo dele. Quem prefere também? Se for hoje, diga amém. 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 Glória a Deus. Quase todos falou. Tem uns que ficou meio assim, porque não está querendo dar. Queridos, aquela mulher passou por momentos que talvez você também esteja passando. Talvez o momento que você esteja passando. Feche teus olhos por um instante. Glória a Deus, aleluia. Reflita no seu momento. Quem sabe o momento que você está passando também te esgotou. Quem sabe o momento também que você está passando está te acusando. Quem sabe o momento que você está passando te repreende em viver em sociedade. Quem sabe o momento que você está passando tem te consumido. Quem sabe o momento que você está passando tem te desesperado.
Você já não sabe mais o que fazer, olha para um lado, olha para o outro, vai, toca nesse sentimento e procura ele. Quem sabe esse momento que você está fazendo, que você está passando, é o momento agora que você se encontra diante de um deserto. Detectou? Olha para mim. Se você acha que você está passando um deserto, eu vou falar um tempo doido aqui. Parabéns, você está no lugar certo. Aleluia. Olha, da glória a Deus, não é no deserto. Glória a Deus. Sabe por quê? Sabe o que é deserto? Deserto é a escola. Deserto. Se Deus te levou, querido, levanta a tua mão que eu quero te dizer porque Deus te levou. Levanta bem alto. É porque Ele está com saudade de ouvir a tua voz. É porque Ele está com saudade de ter face a face contigo. É porque Ele está com saudade de ter você mais perto dele. Ei, igreja, deserto é lugar de Deus falar contigo sozinho. Mas eu tenho um recado. Se está no deserto, saiba que é Deus que vai te tirar de lá. E o homem não faz nada, a mulher não faz nada. Porque eu estou sozinho? Porque Deus te colocou sozinho. Ele quer falar contigo, meu irmão e minha irmã. Existem ocasiões que o Senhor nos introduz em processos dolorosos e angustiosos com a finalidade de nos colocar mais perto dele para vivermos a excelente obra dele. Só nessas horas que ele vai apertar o melhor parafuso. Só nessas horas que ele vai passar um caminho dentro da veia e limpar o que está entupido. É só nessas horas que ele vai tirar o teu sapato, lavar os teus pés. Porque Jesus lavou os pés que tinha na hora da angústia. Arrancou os sapatos, as alpacas dos discípulos e falou: dá o pé, meus filhos. Sexta-feira da paixão. Na hora da angústia, na hora do deserto, Deus vai lá, arranca a tua sandália e fala: deixa eu cuidar de você. Glória a Deus. Levanta suas mãos que eu quero profetizar uma coisa aqui interessante para você. Que o deserto não é um lugar de você parar e morrer. Deserto é lugar de você caminhar, porque se ficar parado o pé queima na areia. Não mais alto as duas mãos, levantar as mãos significa dependência de Deus. Eu vim aqui na autoridade de Deus para te dizer que o deserto é o lugar de você caminhar, porque enquanto caminha, a nuvem caminha junto contigo. Enquanto você para, a nuvem está por cima, mas Deus não quer que você pare, Ele quer que você continue caminhando. Se você chegou no deserto, nessa festividade, Deus está dizendo: rompa, rompa, arranque a estaca, porque Ele vai alargar, Ele vai alargar. E só quem crê, diga alguma coisa. Você tem um minuto para adorar, adore, adore. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Adore, adore. Adore, então é hora de alargar. E alargar significa trabalhar, andar e dizer: Senhor, eu estou à disposição. Eu não tenho mais recursos, pregador. Caminha. Eu não tenho mais dinheiro. Caminha. Mas eu estou enfermo. Caminha. As minhas costas já não prestam mais. Caminha. Está difícil. Caminha, diz o Senhor. Porque quando caminha, a cura chega. Glória a Deus. Quando caminha, os músculos começam a reagir. E parece que eu vejo Jesus entrando em ação naqueles que caminham. E se parar, atrofia. Se parar, morre.
E se continuar caminhando? Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Talvez para o homem está dizendo, é hora de parar. Glória a Deus. Mas o que Deus está dizendo? É hora de caminhar? Então caminha. Estou sem dinheiro? Caminha. Lá em casa está difícil? Caminha. O marido não dá mais moral? Caminha. Não é porque ele não quer dar moral. Meu amigo me deixou? Caminha. Meu colega me deixou? Caminha. Nem que seja sozinho. Vai ter hora que você vai olhar para trás e não vai ter nem pegada mais sua no chão. Vai ter só uma. E ele está dizendo, eu vou caminhar com você e vou te levar também. Porque eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa. O Senhor está mandando dizer para as pessoas, caminha. Não importa o tempo, caminha. Está chovendo, caminha. Está chovendo, está trovejando, caminha. Está doendo o pé, caminha. Não, você não quer falar assim, não, agora você vai ir. Uma mulher sem recurso, diga ao teu irmão, sem recurso. Enferma. Com um toque. Vai experimentar algo diferente. Agora olha para esse irmão que está do teu lado, seu irmão, não é para mim. Cutuca ele, sacode ele e fala, toca, rapaz. Muitos sentados na igreja não tem tocado, muitos orados não tem tocado, muitos têm jejuado, mas não tem tocado. A palavra hoje é toca. De manhã foi hora, agora é toca. De manhã foi atitude, agora é caminha. Com um toque, após ter saído do esconderijo, com um toque especial, vendo mais que nada dava certo, decidi sair do esconderijo. Ei, deixa eu soprar o vento do Espírito Santo sobre a tua vida aqui, ó. Sai do esconderijo. Sai da caverna. O único esconderijo válido é o do Altíssimo. E muitos de nós estamos tendo medo de participar do esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Pergunta. Tem que trabalhar no esconderijo do Altíssimo. Arregaçar as mangas. O esconderijo do Altíssimo te faz trabalhar. O esconderijo do Altíssimo não te faz só descansar em verdes pastos. Parece que a gente gosta dos descansos no verde. Ali, sabe, deitar, de guardar. Ei, Deus chamou a igreja para trabalhar. Larga de ser egoísta, de querer subir sozinho para o céu. Vendo que nada mais dava certo, ela começou a andar. Autoprofético, fica de pé comigo por algum instante. Agora marche, comece a andar. Se você não quer andar, pode sentar, não tem problema. Aí tu vê com Deus. Agora tu caminha. Enquanto tu caminha, tu fecha os olhos, imagina a nuvem agora, 40 graus de calor, mas a nuvem te cobrindo assim de um lado e do outro, porque você decide andar. Agora eu estou caminhando, chega a noite, agora está frio, 40 graus, mas você debaixo da nuvem, enquanto tem muitos derretendo, enquanto tem muitos morrendo gelado, você está aquecido pelo Espírito Santo. Então marcha, você não está marchando, de noite marcha, de manhã marcha, de tarde marcha. O Senhor está dizendo, eu preciso dos que marchem, dos que andem, dos que tomam decisão.
multidão está enlouquecida, a multidão está espremendo. A multidão está atrás de Jesus. Aqui é interessante. Eu quero te dizer que aquela mulher te voltou a ver, rompeu a multidão. Que multidão é essa? A multidão do lá tem. O pastor vai confirmando, se não tivesse, que abençoe. Na multidão tem viciados, drogados, prostitutas, mas na multidão tem santo, tem o que busca, tem o que adora. Na multidão tem os saduceus, fariseus, tem toda raça de Deus. Na multidão tem também os que querem ver o milagre. Na multidão tem aqueles que só querem participar e falar assim, vamos ver o que vai dar. Na multidão tem do A ao Z, e se ele entrar mais cedo para o alfabeto, ele põe também. Porque na multidão tem. Agora está uma parte forte aqui. A multidão estava pronta para duas coisas: para apedrejar ou para adorar. Uma mulher que não poderia viver em sociedade mais. Desse irmão, isso aqui é forte demais, olha aqui. A mulher não poderia nem viver em sociedade, correto? Vai decidir atravessar uma multidão de gente santa. Glória a Deus. Ao extremo, judeus. Santo que chega lá no campo. E aquela mulher decide atravessar essa multidão. Queridos, tu está entendendo o tamanho da fé dessa mulher? Então por que tu não acredita também como essa mulher? Aí pregador, não tem essa coragem não, então morre. Eu não tenho essa coragem, eu fico doente. Mas Deus está dizendo, quem romper vai chegar. Quem tiver atitude vai chegar. Quem fazer a diferença nesse estado, nessa cidade vai chegar. Quem fazer a diferença no tempo de apostasia, de crise que estamos vivendo vai chegar. Aquela mulher poderia ser apedrejada, mas quem sabe, ela percebeu que Jesus é diferente. Será que ela percebeu? Percebeu. Só te faz perceber, só te faz caminhar aquilo que você entende que é necessário fazer. Mas quem sabe que aquela mulher um dia viu falar que Jesus estava num lugar assim, sentado, olhando para a multidão alvoroçada. Mas ele estava sentado. E enquanto quiseram matar a mulher pedrada, ele estava escrevendo no chão. Sabe o que eu quero dizer? Quando você corre atrás de Jesus, quando você quer caminhar atrás dele, sabe o que ele faz? Tira a atenção daqueles que querem te matar e te honra. Quem entendeu? Estão querendo te matar, Jesus está escrevendo no chão. Olha aqui, ó. Olha aqui. E a mulher foi embora. Quando Jesus entra em ação, irmão, não há quem impede a tua vitória. Tem muitos perecendo porque está junto com a multidão para apedrejar, e isso Jesus não quer. Esse Jesus chama atenção para olhar no chão, e aqueles que estão sendo julgados vai subir porque Jesus entra. Ele entra com o poder da cruz e escreve no chão. Ei, deixa eu te dizer, Jesus vai tirar a tua atenção, ele vai te chamar, ele vai te colocar no lugar que você precisa, mas você tem que tocar. Aquela mulher se destacou. Deixa eu ver se tem alguém que vai se destacar essa noite aqui. Ali tem. Lá atrás tem. Eu vi lá. Lá tem. Ali tem. Deixa eu ver quem vai destacar. Não está aqui não, essa noite não. Deixa eu ver. Deixa Jesus ver.
É forte. Quando troca, tu deixa o pecado para Jesus, ele te dá a virtude. Quando tu toca no Jesus, você deixa a enfermidade, ele fala, toma cura. Quando tocamos em Jesus, pelo menos na hora, nós conseguimos extrair algo de Jesus. Sabe o que extraímos? Virtude. Jesus disse, de mim saiu virtude. Qual é a parte da virtude de Jesus, igreja de Feliz Natal? Pastores, qual é a parte de Jesus que vocês têm extraído? Igreja, qual é a parte de Jesus que você tem extraído? Se tem extraído, curta a cabeça mais um instante. Imagina aí agora o que você tem extraído de Jesus. Você está numa festa, maravilha, está tudo lindo, mas agora é você e Deus. Transporta esse lugar agora para um nome chamado Val de Jaú. Agora é você e Deus, você e o anjo. Olha aí, acessa aí. Qual é a virtude que você quer acessar de Jesus nessa noite? Eu te digo uma coisa, tem uma, todas. Ele tem todas. Meu Deus, assim como você está, virtude por enfermidade, virtude por angústia, virtude por ânsias, virtude por ansiedades, virtude por vícios, virtude, deixa eu conhecer quem já está recebendo essa virtude aí, virtude por alegria, virtude agora, virtude por tristeza, virtude por aqueles que estejam agora querendo parar, virtude por aqueles que o inimigo está tentando ceifar, virtude por decisões corretas, virtudes por momentos de humilhação, virtudes por liberação de perdão, virtudes por obras malignas que foi lançado na tua vida. Virtude é o que Jesus tem nessa noite. Está falando com a gente aqui essa noite. Olha para mim agora. Olha para mim. O que me chama a atenção agora é que quando ela é curada, Deus já logo entra em ação no material e no espiritual. Deus não tem muito tempo não. Deus ele dá tudo logo. Quem quer? Glória a Deus, aleluia. Cuida comigo, curou a saúde e a autoestima. Aí sim. Pega a tua mão, vai sim, levanta a tua cabeça. É o que Jesus quer fazer contigo essa noite. Ele quer curar o físico e a autoestima. Mas o que mais chama a atenção para mim agora, que eu já estou caminhando para o fim, é que ela experimentou algo maior do que a cura física. A Bíblia diz que ela é anônima. Você ouviu falar o nome dela? Não. A Bíblia diz que ela era enferma. A Bíblia diz que ela gastou tudo. Está tudo aí? Nós lemos. A Bíblia diz que ela chegou ao final desse jeito. Olha aqui. Final desse. É gente que não quer mais viver. Você imagina o ponto daquela mulher chegando? Deus tem falado no meu coração que muitas igrejas estão assim. Ao final. Porque esqueceu que Jesus passa todos os dias. Cadê a igreja? Está aqui hoje? Então deixa eu te falar. Algo que me chama a atenção é que agora, quando Jesus entra em ação, ele faz uma coisa: de anônima para filha. Entendeu? Quando você decidir tocar em Jesus, ele vai ter a capacidade de chegar em você e falar assim: filho e filha. Ele vai te dar o anonimato de dizer filho. Sabe o que essa quer dizer aqui? Que eu quero ainda com a minha igreja ter intimidade. Eu quero ainda com a minha igreja ter intimidade. Oh, olha aqui, ei. Jesus
chamado unigênito, desceu para o outro, primogênito, porque haveria o segundo, o terceiro, o quarto, haveria o Renato, o Anderson. Ai, Jesus, você não entendeu? Fala teu nome. Haveria quem mais? Teu nome, fala teu nome. Haveria o segundo, o terceiro, vai falando teu nome. Ei, Jesus subiu como unigênito, desceu como primogênito, o primeiro, só para te trazer para perto do Pai, criatura, não, filho e filha. E ainda diz, filha, vai em paz, tua fé. Glória a Deus. Ela já ia saindo. Jesus, para. Alguém me tocou. Fica de pé comigo. A mulher já ia saindo. Jesus, eu te amo. Jesus, para. Eu te dou uma abraçada. Ele fala, alguém? Aleluia. Ó, achou ela. Jesus está procurando, achou? Ali deu aleluia, Jesus está procurando, ele está assim. Ali está também, quando ele viu, tocou ela. Você tem tocado em Jesus, você tem colocado a tua vida no altar. Ei, se tu coloca no altar a tua vida, ele te devolve a inteirinha. Ei, com bênção sobre a tua vida. Lembra de Isaac? Isaac foi colocado no altar, o altar devolveu. E hoje, o que Isaac representa? Meu irmão do céu. Ei, altar significa lugar de renúncia. Mas é lugar que Deus restitui e te devolve aquilo que você colocou. Jesus está assim. Jesus não está mais querendo procurar, querendo ter quem toca. Mas se tiver dois, o primeiro sou eu. Tem um segundo aí? La pesca de candere manabasure faz. Neve querer mature candere mabature badana candere nanas. Levantare basure candere manabasure candere manabasure nanas. Meu Deus, levantare candara manabasure candere manabature candaras. Jesus, ele candere manabasure can. Está essa noite, ele manabacondere nanas. Ainda querendo ele manabasure can. Ele manabacondere. Procurar candara basure candara. Procurar candara basure. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua igreja. Vê se o Senhor consegue, Pai, achar algum adorador aqui essa noite. Vê se o Senhor consegue, Pai, achar alguém que está te tocando.